Olá a todos! Em breve, deveremos ter vários vídeos acompanhando a temporada de um time, comentando vários jogos da temporada. Por isso, pedimos a ajuda de vocês para escolher o time que deveríamos acompanhar no FIFA 19. Claro que o time será reforçado, os jogadores terão treinamento na busca por melhorar a equipe, na tentativa de montar um time competitivo e poder vencer, claro. Então, vamos criar um super time. Pré-selecionamos 4 ligas com 4 times cada e só poderemos escolher um time dentre todos. Os times foram escolhidos seguindo alguns critérios. Diz aí, Antaxerxes. Um time não pode ser o melhor do país. Precisa estar em um campeonato com times muito fortes e ter belos uniformes também, pois foram escolhidos pelo Chico. A primeira liga é a Premier League. Pois é. E poderemos escolher entre os seguintes times. O Burnley é um time bem antigo. Foi fundado em 1882, mas só venceu o campeonato inglês 2 vezes. Tem uma boa equipe e pouca expectativa. Com alguns ajustes, poderá surpreender. Tem um scratch razoável, mas o campeonato é muito difícil, com times muito fortes. Mas dá para melhorar e chegar ao pico da tabela com uma boa surpresa. O Everton foi fundado em 1878 e foi campeão nacional 9 vezes já. Tem uma boa equipe e precisa de poucos ajustes para ter destaque e figurar na ponta superior da tabela. Gosto do time e dos jogadores do Everton, mas precisam de algumas novidades e um ajuste. A máquina é boa, mas falta lubrificação, tem? O Southampton foi fundado em 1885, mas nunca venceu o campeonato inglês, tendo uma história em outras divisões. Está na Premier League desde 2012 e tem uma boa equipe, que poderá vencer com alguns ajustes e vários reforços. Um scratch mediano, mas com esperanças, algumas contratações e, mais importante, um novo esquema tático e alguns ajustes nas formas como ataca e defende podem melhorar. O West Ham existe desde 1895 e, apesar de ser uma fábrica de grandes jogadores, nunca foi campeão inglês. Mas com algumas contratações, muito treino e alguns ajustes, poderá surpreender. Um pouco melhor do que o Southampton. Também precisam de algumas contratações e muita lubrificação. Precisam fazer a máquina funcionar sem problemas. Outro campeonato é o francês, a Ligue 1. Com os seguintes candidatos. O Mônaco já foi maior, mas é um time que ainda pode surpreender. Fundado em 1924, foi campeão francês 8 vezes. Tem bons jogadores, mas precisará de alguns reforços para ter sucesso. Tem um belo time, com grandes jogadores, mas não dá liga. Precisa de treino e entrosamento. Com algumas novidades, pode chocar a sociedade franco-europeia. Essa foi boa, Antaxerxes. Gostou? O Lille é o mais novo dos times franceses. Tem um valor baixo para um time de primeira divisão. Foi campeão 3 vezes já, e com algumas contratações, também poderá surpreender. É preciso um pouco de mágica, mas não é de todo ruim. Remy, em fim de carreira, ainda pode render, e gosto de Checa no meio, Fonte atrás, mas precisa de muito reforço e treino para ter sucesso. O Nice tem uma boa equipe, apesar do pouco valor. Foi fundado em 1904, mas só tem 4 títulos nacionais. Todas as vezes durante a década de 1950. Precisa de muitos ajustes e algumas contratações, mas poderá ter sucesso. É um scratch subestimado. Gosto muito dos jogadores individualmente, mas precisam trabalhar em conjunto para ter sucesso e levantar caneco. O Olympique de Marseille é o time com maior torcida do país e foi fundado em 1899, já tendo vencido o campeonato francês 9 vezes. Tem uma boa equipe e com alguns reforços poderá ter sucesso também. Tem uma boa equipe, mas precisa de alguns ajustes para saciar a sede de títulos da torcida. Mas são ajustes pontuais, que se resolvem com treino.
Agora veremos os 4 times da La Liga. O Levante é a equipe de menor valor da lista. Foi fundado em 1909 e nunca foi campeão espanhol. Seria um grande desafio e precisaria de muita negociação e contratações, mas poderá chegar na parte superior da tabela, surpreendendo os grandes. Seria o maior desafio, talvez. Não conheço muito bem os jogadores, mas teria como levantar esse time. O Espanhol foi fundado em 1900 e também nunca venceu o Campeonato Espanhol, apesar de ser um grande adversário do Barcelona. Precisaria se reestruturar e contratar, mas poderia chegar lá. Há esperanças. Vejo algo que poderia surpreender os Geraldinos. E seria curioso narrar com 3 Lopes em campo. Precisa de algumas contratações, evidentemente, e outro esquema, mas há esperanças. O Valência já foi maior e mais competitivo, mas tem uma boa equipe e muita cobrança. Foi fundado em 1919 e foi campeão 6 vezes. Será que conseguiria ganhar mais? O Screte tem uma boa base, com jogadores talentosos. Não precisaria de muito para surpreender, não. O Villarreal é o mais novinho dos times espanhóis, pois foi fundado em 1923, mas não é um time forte e nunca venceu a La Liga. Com ajustes e contratações, poderia ser uma ameaça à hegemonia entre Barcelona e Madrid. Precisa de bons backs. A defesa é primordial. A base é boa, mas precisa se cuidar e saber se fechar atrás. E por fim, algumas opções alemãs da Bundesliga. O Borussia Dortmund não é um time fraco, mas quase não tem chance contra o Bayern. Por isso está nessa lista. Foi fundado em 1909 e foi campeão apenas 8 vezes. E é o time com maior valor entre os 4 alemães da lista. Tem um bom meio de campo, mas precisa reforçar esse Screte aí. A presença do relvado precisa impor respeito. O Schalke 04 também é uma opção. Foi fundado em 1904, conquistou o campeonato 7 vezes e tem muita cobrança da torcida. Tem uma equipe de valor, mas não tem ganhado muito. O Screte não tem muito pereba, mas precisa se reforçar a si mesmo. Mostrar mais impavidez, sabe? Isso se resolve com um bom entrosamento e melhoria da forma física. O Leverkusen só chegou à primeira divisão em 1979, apesar de ter sido fundado em 1904 e só venceu a Bundesliga uma vez. Não tem uma equipe muito valiosa, mas tem bons jogadores. É uma esquadra mediana, bem mediana. Precisa de muito esforço para mandar na cancha. Teria que investir e treinar muito, mas acredito no time ainda assim. Já o Werder Bremen foi fundado em 1899 e foi campeão 4 vezes. Não é um time de muita expressão internacional e tem um valor baixo para um time alemão. A equipe mais fraca dentre as 4 opções e, por isso, precisaria de muitos ajustes e contratações, mas poderia surpreender. Esse é o mais fraco dentre os alemães. Precisa de mágica. Mas tem esperança, senão jogaria fora, não. Várias contratações, uma reorganização tática e treino, muito treino, podem ajudar. Temos aqui a participação do comentarista de origem germânica, Karl Weisführer. Algum comentário sobre os times alemães, Karl? Muita gente sabe que sou de origem alemã, mas moro no Brasil há tanto tempo, no Nordeste para ser mais exato. É tanto tempo que não percebe nem que sou mais alemão por já ter perdido o sotaque completamente. Pensam que sou pernambucano por causa do accento que eu tenho maneira de dizer. Com relação aos times, eu escolheria o Leverkusen. Acho que merece uma oportunidade. Obrigado, Karl, pela opinião valiosa. E aí, que tal dar uma chance a um time que nunca venceu? A minha opção seria da Premier League, porque gosto da abertura do campeonato, acho muito bonita e dinâmica, com um time que nunca venceu a liga. Então, meu voto seria do Southampton. E você, Antachevski? Também vou de Premier League, mas prefiro o presunto ocidental. O quê? Digo, o West Ham. Armando, alguma preferência? Eu prefiro esse. É uma boa equipe e sou fã do Balotelli. Chico, qual sua escolha? Olha, vou com os uniformes mais belos. Dortmund. Uma outra opção seria o Everton. Fúvio, direto do gramado. O que tem a dizer?
Ô louco, bicho, a parada é dura, duríssima, mas escolho o Olympique. Já fizemos nossas escolhas. Agora é com vocês. Podem escolher apenas o campeonato ou diretamente o time preferido. Comentem, digam algo e curtam também. Até a próxima.